O Hora de Agir desta semana vem até Maputo, em Moçambique, onde existe uma grande consciência, uma grande vontade para que os resíduos urbanos deixem de terminar o seu destino aqui nestas lixeiras. E há uma nova geração que está determinada em acabar com as lixeiras, em acabar com a palavra lixo e que daqui nasçam as novas matérias-primas secundárias. Matérias-primas que vão fazer com que novos produtos possam ser fabricados, ajudando a que também em África possa nascer a nova economia circular. Este é o tema para mais uma Hora de Agir. Nos últimos 100 anos, a população mundial quadriplicou. Há 100 anos, no mundo, éramos 1.900 milhões de pessoas no planeta. Hoje, somos já mais de 8 mil milhões. Somos cada vez mais num planeta que está a abarrotar. E por isso, precisamos cada vez mais terra para produzir os alimentos, de mais água com qualidade para bebermos, de mais recursos naturais, de mais matérias-primas que alimentam uma economia onde, apesar da revolução digital, o homem precisará de continuar a encontrar a dignidade do trabalho e oportunidades de realização. E nessa economia, mas também em todas as atividades humanas, todos os dias são gerados milhões de toneladas de resíduos. Um lixo que se amontoa e que, mesmo nos países mais desenvolvidos, com recursos e tecnologia, ainda não conseguimos, em muitos casos, saber o que fazer com ele. A resposta de muitas nações desenvolvidas ainda não é a da reciclagem, a de fechar aterros e a de caminhar em força e a grande velocidade para a economia circular, mas sim a de exportar o lixo para países menos desenvolvidos. Demoramos a aprender que o planeta Terra é a nossa casa comum e que o lixo não desaparece se o varrermos para debaixo do tapete. E com uma população a crescer, a exigência e o cuidado terão de ser cada vez maiores, até porque a situação atual já é dramática. A África é o continente onde a população mais vai crescer este século. Das 1.300 milhões de pessoas atuais, podemos chegar no final do século a mais de 4 mil milhões. Moçambique, por exemplo, tem hoje 32 milhões de pessoas. Em 2050, terá mais de 70 milhões. Angola tem 34 milhões de pessoas. Irá ultrapassar os 65 milhões a meio deste século. Este crescimento populacional é resultado da melhoria dos cuidados de saúde, que reduziu a mortalidade infantil e fez chegar mais população à idade reprodutiva. Ao facto de muitas pessoas terem abandonado os campos e procurado melhor vida nas cidades, que também se urbanizaram e desenvolveram. Mas os sistemas não estavam preparados para um crescimento tão grande da população. E agora será necessário construir sistemas de coleta de resíduos eficazes que evitem que o lixo termine em lixeiras abertas e descontroladas, que atraem os vetores de doenças como os ratos ou mosquitos, que poluem o ar, a água e aumentam o risco de saúde das comunidades. A par da descarbonização da economia, é preciso também que aos países emergentes possam chegar os recursos, para que se possam criar sistemas de gestão de resíduos adaptados à nova realidade demográfica e para que se possam fazer os investimentos que viabilizem a reciclagem e a nova economia circular do século XXI. Uma das importâncias dessa atividade que tenho desempenhado na Cooperativa de Educação Ambiental Repensar é a educação das pessoas, os adultos, neste caso na comunidade, para a conservação dos resíduos sólidos que geram. Geralmente chamam de lixo, mas para nós como educadores ambientais não temos nenhum lixo. É transformar esse pensamento de lixo para resíduos sólidos, para a matéria. Então a nossa ideia é transformar o ponto de vista das pessoas. Então um dos nossos pontos de ataque são as crianças, que é o ponto que nós achamos estratégico para poder moldar o pensamento dos adultos. Por isso temos um programa denominado Escola Ecológica Semente para o Futuro, onde ensinamos as crianças desde pequenas que o lixo não é lixo para nós, mas sim pode se transformar em uma matéria que se pode reaproveitar ou reciclar.
gestão de resíduos é um tema importante no nosso programa. Primeiro, reduzir drasticamente a nossa pegada negativa na produção e no descarte de resíduos, mas mais do que tudo, na valorização dos resíduos. Então a nossa equipa tem vindo a trabalhar para encontrar também soluções para cada categoria de resíduo. Então fazemos educação ambiental formal, focada nas crianças das escolas, ainda não abrangemos todas, temos até aqui um sonho de construir este ano a escola aqui na ilha de Benguelene. Viemos para aqui porque achamos que era também uma oportunidade de contribuir para a proteção e conservação de toda a região e, ao mesmo tempo, ajudar a comunidade em boas práticas de gestão ambiental e sempre com um foco num objetivo lógico de retirar o maior número de pessoas da extrema pobreza. Pode parecer utópico, é um processo, leva tempo, mas se nós e outras organizações e instituições estivermos aqui a trabalhar, creio que chegaremos lá. Queremos viver num ambiente equilibrado, baseado com a lei do ambiente. Colegas, nós somos a esperança desse país. Vamos agir e temos que agir agora na preservação e conservação do nosso meio ambiente, juntos por um planeta limpo. Ao nível das comunidades, os educadores ambientais têm intervido na casa a casa, onde damos a educação e sensibilização para a separação dos resíduos sólidos e o reaproveitamento da outra parte dos resíduos sólidos, como orgânico, podem usar para as machambas, e os resíduos que não são orgânicos, nesse caso os inorgânicos, devem separá-los, e nós temos um ponto de recompra que é o nosso ecocentro, que está sediado aqui também em Macaneta, e aí promovemos uma economia circular, então praticamente nada se perde. Da parte estudantil, promovemos algumas oficinas ambientais, onde as crianças fazem alguns ofícios como produção de quadros ecológicos, onde são usadas palhinhas de rebuçados, alguns descartados de pacotes de nick-nikes, bolachas, e produzimos quadro. O papel é usado para a produção do carvão reciclado e também para fazer alguns artigos decorativos. As garrafas de vidro também são pintadas para fins decorativos. E as garrafas plásticas, o fim é a separação para depois recolha ao ecocentro, onde depois se leva a um ponto de reciclagem. A casa de vidro, portanto, ela faz parte do ecocentro. Portanto, há mais dois edifícios que são as salas da Paz, biblioteca e a do ambiente. Mas a estrutura é uma estrutura convencional, nós usamos, portanto, as vigas e os pilares de cimento de betão por causa da resiliência. Agora, substituímos uma boa parte da pedra por vidro partido, uma parte da areia por vidro moído e substituímos os blocos pela garrafa. Surge num contexto de termos no projeto a ideia de construir um ecocentro. Portanto, um centro que teria que necessariamente ser diferente de uma convenção convencional. Nós temos que encontrar sempre uma forma de projetar arquitetonicamente diferente, portanto, uma arquitetura mais amiga do ambiente. Atenção, porque a meta é sempre aproximar-nos do ideal, ainda não estamos no ideal, portanto, ainda utilizamos alguns materiais convencionais. Futuramente, quem sabe, possamos chegar até aos 100% de abordagem ecológica. Portanto, nós estamos aqui também num processo de restauro de um ecossistema dunar, fluvial, mas protegendo este espaço contra, não é, os fenómenos climáticos extremos. Não trabalhamos unicamente com plástico, nós olhamos para cada resíduo já com potencial de valorização. Não somente a nível da indústria, porque sim, é verdade, nós canalizamos para a indústria uma parte dos plásticos, mas também aqui, a nível da Macaneta, o que é que nós podemos fazer com estes resíduos?
Topac Moçambique é uma empresa que se dedica essencialmente à conversão e à reciclagem de matéria plástica, de materiais plásticos. Nomeadamente, em relação à conversão, a Topac o que faz é converte matéria-prima plástica em objetos que podem ser utilizados noutras indústrias e que são usados noutras indústrias e que são usados no nosso dia-a-dia e nas nossas atividades correntes. A segunda atividade principal da Topac Moçambique é a reciclagem de matéria plástica. E para isso temos operações espalhadas um pouco por todo o país de recolha e de seleção e que posteriormente são processadas, essas matérias plásticas, esses materiais plásticos, são processados nas nossas fábricas em Maputo. Aqui atrás de mim está um conjunto de garrafas de plásticas pós-consumo que depois de recolhidas, de separadas, irão ser encaminhados para outra unidade industrial da Glopol Moçambique Ambiente e aí serão convertidas num novo recurso que será utilizado para a produção têxtil ou para a produção novamente de novas garrafas. Portanto, isto será noutra unidade industrial que será processado e será tratado exclusivamente as garrafas de PET. A Topac ajuda-me em que sentido? Eles compram material plástico, essencialmente garrafas plásticas e chocopocopo, que são bacias, cadeiras partidas. Então eu compro e revendo. Eles pegam o material e fazem um trabalho de reciclagem. Compram a um preço inferior, não vêm vender a um preço um pouco elevado. Francamente falando, sou um pedreiro, mas não é fácil ter obras daqui para aqui. Tinha muita dificuldade de fome, eu que tenho mulher, tenho filhos. Há vezes que ia para a casa das famílias, mas nem sempre eles podiam ou têm condições para poder ajudar. E, primeiramente comecei a descobrir com um amigo que existem empresas como a Topac que compram material plástico. Então cartava as garrafas no chão, as pessoas quando tomavam refrescos, eu levava as garrafas, e entrava nos contentores, recolhia o material plástico e vinha cá vender. E, honestamente falando, a vida mudou. Eu tenho o meu pão digno, não dependo das famílias, tenho filhos e consigo sustentar. Vivo com minhas crianças, eu recolho reciclagem e vendo aqui no Topac. E sou solteiro e Topac me ajuda muito para poder sustentar as minhas crianças e comprar material escolar. Eu venho madeira, paletas, desmonto, às vezes vou jogar na baixa, carrego na chuva e vou com ele em casa. Em termos de operações, temos aqui um impacto, embora que um impacto de uma forma muito humilde do nosso lado, mas reconhecemos que existe aqui um impacto, quer no meio ambiente, quer em termos sociais, nas operações de reciclagem que temos. Em termos de meio ambiente, é pela quantidade de matéria plástica pós-consumo que nós recolhemos e que retiramos da pressão das lixeiras, retiramos dos aterros, retiramos das praias, do mar, de tudo o que são terrenos, reconvertemos em novos produtos e por aí retiramos uma parte da pressão que o plástico coloca no ambiente. Em termos sociais, pela participação e pela envolvente que damos a famílias, nomeadamente pessoas desfavorecidas, que participam nesta recolha de matérias plásticas e de materiais plásticos e que nós, de alguma forma, recompensamos quando adquirimos estes materiais plásticos para a nossa reutilização. Nós convertemos o lixo num resíduo quando lhe damos um valor
Este resíduo é transportado para as nossas instalações, onde é processado, onde é separado, onde é lavado, onde é moído, onde é escolhido, onde é extrudido, e este processo converte o resíduo num novo recurso. Este novo recurso é matéria-prima para produzirmos outros artigos. E produzimos outros artigos, como sejam paletes de plástico, como sejam bacias, como sejam caixas, caixas de transporte, caixas vegetais. E são objetos que recolocamos novamente no mercado, quer vendendo a outras indústrias, quer vendendo diretamente a nós, individuais, como consumidores. E foi assim mais um Hora de Agir. Em 1950, no mundo existia uma população de 2.500 milhões de habitantes. Hoje, 70 anos depois, nós já passámos os 8 mil milhões. E quando chegarmos a 2050, o ano da neutralidade carbónica, nós seremos quase 10 mil milhões. O aumento da população mundial significará também uma pressão maior sobre os ecossistemas. Mais matérias-primas serão necessárias, uma maior necessidade de recursos e também, consequentemente, uma geração maior de resíduos. E por isso nós temos que avançar para a economia circular. Aqui em Moçambique nós temos hoje cerca de 32 milhões de pessoas. Quando chegarmos a 2050, a população já terá duplicado. Isto é uma realidade que é comum a muitos países em África e por isso nós temos que cuidar e dar força a este multilateralismo para que os meios cheguem e para que possa aqui acontecer mais reciclagem e também mais economia circular. Hora de Agir. Um abraço amigo a partir de Maputo e nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!